galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Firme e forte? Curtiram a série O Cristão Cringe? Cara, foi muito legal e a gente já está começando então mais uma série. Se liga aí, a nossa próxima série é O Impostor que Vive em Mim. Cara, essa série a gente vai falar sobre muita coisa legal e quando a gente fala sobre impostor, a gente precisa entender uma coisa: é necessário descobrir o impostor. E a grande questão é: há um impostor em todos nós. Cada um de nós pode ser a pessoa mais legal, mais gente boa, mais chata, mais insuportável que for, que tem um impostor nela. Só que quando a gente fala sobre essa série, ela é baseada no jogo Among Us. É um jogo muito legal e que o foco de todos os tripulantes é saber de uma vez por todas quem são estes impostores, para retirar eles da nave, né? Então, parece ser algo simples, mas na hora de executar é embaçado. A grande questão é que todos nós temos um impostor em nós. E a nossa primeira aula, nós vamos bater um papo bem rápido sobre descubra o seu impostor. Cara, descubra o seu impostor. Mas eu queria ler com vocês um texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 14 ao versículo 19. E diz assim então, Romanos 7, 14 a 19. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser o seu escravo. Olha que doideira. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio. Pega a visão, cara. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Viaja, cara, viaja. Versículo 18. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que eu não quero, este sim eu faço. Versículo 20. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim é que faz. Parece um trem muito louco, né? Mas o apóstolo Paulo vai dizer que ele tem um impostor dentro dele. Em resumo, essa é a ideia de Romanos capítulo 7. Então Paulo está dizendo que ele vive uma batalha travada dentro de si. E essa batalha é uma batalha travada contra um impostor. Se o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, o maior evangelista do Novo Testamento, o cara que mais plantou a igreja, o cara que mais pregou e falou de Jesus, confessa que tem um impostor dentro dele, quanto mais a gente, nós temos um impostor dentro de nós. Mas olha que legal isso aqui, gente. Sozinho não dá. Olha só, a base inicial do jogo, como já citamos antes, é que um dos membros dessa tribulação ou dessa nave vai tentar sabotar a nave e eliminar todos aqueles que estão no jogo. A base inicial é que um dos membros precisa descobrir quem é o impostor. Assim como no jogo, é necessário que rapidamente a tripulação descubra este impostor. É preciso rapidamente descobrir quem é o impostor. Porque se o impostor não for descoberto, o cara vai dar treta. Porque o cara vai começar a matar todo mundo em cada espaço da nave. E se este impostor não for pego, não for descoberto, mano, a nave vai perder o jogo. E da mesma forma que é necessário descobrir o impostor para sabotá-lo no jogo, é necessário que nós, como discípulos e discípulas de Jesus, identifiquemos que em nós há um impostor.
Mas a primeira coisa a se identificar é, nós precisamos entender. Primeira coisa, há um impostor em você. Você está entendendo? Está ligadinho? Há um impostor em você. A grande pergunta é, você sabe que impostor é este? Você já procurou descobrir qual o impostor que vive em você? Lembra do apóstolo Paulo falando lá em Romanos capítulo 7? Olha aqui. Versículo 17. E isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Ou seja, dentro de nós há um impostor. E este impostor é nada mais, nada menos do que o pecado. Olha só, o versículo que eu acabei de ler vai dizer o seguinte: o apóstolo Paulo, ele diz que não sou eu quem faz. E ele está dizendo que todas as vezes que ele faz uma coisa muito ruim, uma parada muito, muito embaçada, ele entende que não é ele quem faz, mas é o impostor dentro dele que faz isso. Só que o apóstolo Paulo, ele precisa entender uma coisa: eu preciso identificar, eu preciso descobrir quem é este impostor antes que ele entre na minha nave, ou seja, antes que ele entre no meu coração, antes que ele invada o meu coração, antes que ele arranque a fé do meu coração, antes que ele me desanime de crer em Jesus. Eu preciso descobrir este impostor, eu preciso descobrir agora. Pegou a visão? Tá ligadinho? Descubra o seu impostor. Quem é o seu impostor? O seu impostor é o pecado. O pecado, ele pode destruir a fé no seu coração. O pecado, ele pode acabar com o seu amor por Jesus. O impostor que há em você é preciso ser descoberto logo. Senão, cara, vai chegar uma época da sua vida que você não vai ter mais força para descobrir, para identificar, e quando você assustar, este impostor invadiu a nave do seu coração e destruiu todos os seus sonhos e arrancou a fé do seu coração, e você já não é um adolescente mais apaixonado por Jesus. Descubra o seu impostor. Olha só o versículo 18 que o apóstolo Paulo vai dizer: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer. Vocês estão entendendo que doideira é isso? O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que é bom, aquilo que é legal de se fazer, ele não consegue fazer. Por outro lado, ele está dizendo que aquilo que é mal, aquilo que é ruim, ele faz com facilidade. Só que ele entende qual é o impostor dele. Olha só aqui, olha o impostor dele: a minha natureza humana. Deixa eu te dizer uma coisa: você, adolescente, qualquer pessoa, temos uma natureza pecaminosa. É por isso que nós precisamos de salvação. É por isso que nós precisamos de identificar e descobrir em nós o mais rápido possível que em nós há um impostor que toma conta do nosso coração, e se ele não for rapidamente descoberto, já era para você. Você vai ficar um adolescente que não vai ter fé em Cristo. Você vai ser um adolescente que não vai ter vontade de orar. Você vai ser um adolescente que não vai ter vontade de ler a Bíblia. Você vai ser um adolescente que não vai ter vontade de vir para a igreja. Você não vai ter vontade de ir no Wi-Fi. E talvez você está passando por isso agora. E o que Deus quer que você entenda é que há um impostor em você, cara. Há um impostor que vive em nós. E esse impostor precisa ser descoberto logo. Só que a melhor maneira para descobrir o impostor é entender que a estratégia é sempre estar com alguém que saiba o jogo. Para que nós, no jogo Among Us, a gente descubra quem é o impostor, quem é aquele que quer sabotar, que quer matar as pessoas do jogo. Da mesma forma que esse personagem, ele vai sabotar, vai destruir o jogo.
nós precisamos entender que em nós há o impostor, há o pecado que quer destruir a nossa vida espiritual, que quer esfriar os nossos corações, que quer desanimar a gente de buscar mais a Deus. Só que não, sozinho você não descobre. E para você entender que há alguém que pode vencer o jogo, você precisa colocar na sua cabeça uma coisa: sozinho você não vai descobrir. Porque é preciso que você tenha alguém que saiba o jogo. Alguém que saiba as melhores estratégias para que vá de encontro ao sabotador, ao impostor e descubra quem ele é. Só que quando nós falamos de alguém, nós olhamos para Jesus, que é o alguém que nunca perdeu um jogo. Jesus é o cara que nunca encontrou uma derrota. Jesus nunca chorou uma derrota. Mas tem um motivo. O motivo é porque na cruz, Jesus é aquele que venceu a maior de todas as batalhas. Na cruz, Jesus foi aquele que venceu o mais sinistro, cabuloso, cabeludo de todos os jogos. Ele venceu a morte. Mas a boa notícia é que se você não tem vencido os jogos da vida, como por exemplo a ansiedade, como por exemplo as crises, as angústias, a depressão, o medo. Cara, se você não consegue identificar o impostor que há em você, deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus é o cara que morreu e ressuscitou para te mostrar que há vitória. Jesus é o cara que matou o maior de todos os impostores que o mundo já viu. Que matou a morte. Ele venceu a morte. E por ele ter vencido a morte, nós podemos comemorar a vitória de descobrir o impostor. E quando a gente descobre o impostor, quando a gente olha para a cruz, a gente percebe que Jesus é aquele que nos mostrou o impostor que há em nós. Porque quando ele estava na cruz, quando ele brada por uma última vez na cruz, e quando ele vence a morte, quando ele rasga o véu, quando dá aquele tremor, e ele ressuscita ao terceiro dia, ele revela para nós o impostor que há em nós. Ele nos tira de escravos do pecado, ele nos tira da condenação eterna do inferno que nós estávamos indo, e nos transporta para o seu reino de luz, seu reino de vida, o seu reino de alegria. Jesus é o cara que venceu o jogo, que zerou o jogo, que descobriu o impostor, mas que matou o impostor. Identifica, descubra o seu impostor. Para a gente finalizar, duas coisinhas bem rápidas que eu quero que você faça a partir do que você entendeu, cara. Se liga só. Lucas, diante de tudo isso que você falou, o que eu vou fazer agora? Duas coisinhas. Primeira, reconheça ser um pecador que precisa de Jesus. Você pode ser um adolescente que nasceu, que cresceu e que vive na igreja. Talvez seja um adolescente da Chácara Primavera, do Chácara Teen, há muitos anos. Você foi kids, setinho, você vai ser jovem, você vai morrer na chácara. Não interessa. Você é um pecador como eu, como qualquer adolescente. Então a primeira coisa é reconhecer que nós somos este pecador, que em nós há o impostor, e este impostor é o pecado que destrói a sua vida espiritual, e que você precisa vencer todos os dias, e que para vencer a única saída é entender que só Jesus é aquele capaz de vencer o impostor. Segunda coisa, entenda e viva Jesus como seu melhor amigo. Quando a gente olha para o jogo, a gente percebe uma coisa: a missão se torna mais difícil. A missão de descobrir o impostor, quando o grupo se divide,
quando o grupo está separado. Mas quando o grupo está unido, e é o que a gente vai conversar na próxima aula, é mais fácil de identificar o impostor. É mais fácil de ir atrás e descobrir quem é o impostor. E para isso, é preciso que nós entendamos que Jesus é o nosso melhor amigo. Talvez você é um menino ou uma menina que tem dificuldade em se relacionar, em ter amigos e amigas. Eu não estou dizendo que isso é bom para você. Você precisa se relacionar, cara. Você precisa vir para o encontro dos adolescentes. Você precisa participar do Wi-Fi, dos grupos pequenos. Você precisa vir no encontro de domingos. Você precisa. Só que ainda que você tenha muita dificuldade, a boa notícia é: Jesus é o seu melhor amigo. Então todas as vezes que você estiver mal, triste, angustiado e angustiada, vira e fala para Jesus: Jesus, você é o meu melhor amigo. Você vai sentir Ele te abraçando. Você vai sentir Ele dizendo: sim, eu sou o seu melhor amigo. Beleza? Manda essa aula, compartilha para seus amigos, compartilha para todo mundo. E eu espero que Deus tenha falado com você, beleza? Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento, obrigado por esta aula, que esta aula fale, Deus, ao coração dos adolescentes, que eles possam entender e descobrir e identificar o impostor que há neles, Pai, para que eles possam vencer, destruir, porque o Senhor, Pai, Jesus Cristo, é aquele que venceu o maior de todos os impostores, que é o impostor da morte, do pecado que nos condenava. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Tamo junto.